Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos então na primeira parte, que é a nossa profissão de fé. Estamos também na primeira sessão, que tem o título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos aí no capítulo 2, que tem como título Deus vem ao encontro do homem. E no artigo 1º, que tem como título A Revelação de Deus. Diante disso, então, nós estamos estudando aqui, vimos aí, desde o nosso último programa, Noé, então, que simboliza aí a limpeza, né, do ser humano, limpeza do pecado, como nós estudamos aí, que nos remete ao batismo, não é? E hoje vamos ver, então, depois de... Bom, como diz o livro do Gênesis, né? Ele vai narrar aí a vida de Noé, a façanha que ele fez, mandado por Deus, muito obediente. Então, tudo que aconteceu com Noé, com a arca, com os animais, com sua família. E depois nós temos a eleição de Abraão com a humanidade nova. Já essa humanidade, então, já lavada pelas águas do dilúvio. Não é uma humanidade nova. Então, subentendia-se que seria a humanidade que iria para o céu. Como nós dissemos no nosso último encontro, pelo batismo nós já estamos no céu. Embora não entramos ainda na posse desse reino celeste, mas já estamos sim vivendo o céu aqui na terra e podemos viver ele plenamente. É isso que Deus quer. Então, Noé significa todo esse simbolismo aí do pecado, a destruição do pecado, destruição da morte e agora vida. Deus é vida. Então ele vai escolher um homem, vai escolher uma pessoa para dar início, então, aí à eleição do seu povo, porque ele queria um povo onde ele pudesse conversar, se revelar, fazer seus milagres. É o que Deus quer fazer, demonstrar o seu amor. Então ele escolhe uma pessoa, escolhe Abraão, que não tinha nada a ver com a história, porque ele já estava com 75 anos de idade, nunca teve filhos em toda a sua vida, sua esposa, claro, nunca deu filhos a ele. Então, Sara era considerada estéril, então ele não teve filho. Mas aí Deus quer um povo, quer eleger um povo. Muito bem, esse povo estava aí disperso, não é? Então, depois do dilúvio, claro, a terra foi se enchendo novamente de pessoas. É evidente que Deus vai realizando toda a sua obra. E agora ele quer, então, reunir o povo que está disperso. Para reunir o povo que está disperso, ele precisa de alguém. Ele precisa de algumas pessoas, ele precisa de um povo, onde ele possa, então, se revelar e esse povo testemunhar ao mundo inteiro quem é esse Deus maravilhoso, que ninguém conhece. Ok? Então, vamos lá. Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora do seu país, da sua parentela e da sua casa, como está escrito no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, que começa essa história aí de Abraão. Então, elegeu Abraão para fazer dele o pai de uma multidão de nações. Como está escrito em Gênesis 12, 3, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Claro, depois nós vamos ver aí que Abraão foi tido como o homem de mais fé, é o pai da fé. Ele recebe depois esse cognome, né? O pai da fé. Bem, nós vamos explicar durante o nosso caminho aqui. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado a preparar o congraçamento um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja,
Será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Bem claro, nós sabemos aqui que Deus, evidentemente, tinha o plano dele, que é o plano B. Nós já explicamos, né? O plano A foi criar todas as coisas, mas foi tudo perdido pelo pecado. Então Deus tinha o plano B, sim, que era enviar seu filho em forma humana. Ele viria para fundar uma igreja, e esta igreja receberia todos os pagãos do mundo inteiro para torná-los crentes. Crentes aqui, na palavra de Deus, nos documentos da igreja, quer dizer aquele que acredita. Então nós temos aí uma propensão de pensar que crente é aquele que é evangélico, que é da igreja X ou Y, que são cristãs, mas são protestantes. Ok? Então crentes somos todos nós, inclusive eles também que acreditam no mesmo Deus que nós. Mas vamos deixar bem claro isso, né? Toda vez que aparecer aqui crente, você sabe que estamos falando de você mesmo, tá bom? Bem, aqui diz então que esse povo que Deus queria formar e que culminaria quando da plenitude dos tempos, culminaria na igreja, que a igreja seria o próprio corpo de Cristo. E né, o corpo de Cristo. Então, Deus começa onde? Tudo isso, lá com a escolha de Abraão. Agora, Abraão, vai dizer aqui que são os patriarcas, né? Bem, quem são os patriarcas? Os patriarcas são considerados os primeiros pais da fé, aqueles escolhidos por Deus. Então, o primeiro patriarca Noé, né? Claro, também é considerado um patriarca. Mas na fé, o patriarca verdadeiro mesmo, a princípio, é o nosso querido Abraão. Então, Abraão, ele é o pai da fé, o patriarca, por quê? Porque ele gera seu filho, um único filho, o Isaac. Se bem que durante o tempo de espera, que foram 24 anos, que Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos. Diz que ele iria ser o pai de muita gente. Mas não falou quando. Claro que Abraão pensou que era já para o ano seguinte. Que ele iria já engravidar sua esposa e depois de 9 meses já iria nascer a criança. Então pronto. Já seria para daqui 9 meses, não é? Bem, mas a espera foi longa. Deus testou muito Abraão. Ele esperou 24 anos para que a mulher dele engravidasse. E nesse meio de tempo, a própria mulher dele, a Sara, falava com ele: olha, Abraão, acho que você não entendeu direito. Melhor você dormir com a minha escrava. Ele tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então, acho que não é comigo, porque eu nunca gerei filho, eu sou estéril. Como que vai ser comigo? Então, claro, Sara não tinha participado da conversa dele com Deus. Deus não conversou com a Sara, conversou com ele. Então, é lógico que ela tinha essas dúvidas aí. Bem, deu a escrava para ele dormir, sim. Ele gerou um filho com ela, que Deus também abençoou aquele filho, mas não era daquele jeito que Deus queria. Deus queria com a esposa dele. Bem, com a esposa dele, quando ele já tinha 99 anos de idade, Deus aparece novamente para Abraão. Isso tudo está relatado, né, no livro do Gênesis. Aparece novamente e diz: daqui 1 ano voltarei aqui e você estará com o seu filho, aquele que eu sempre desejei. E aí sim, Deus torna Sara fértil e ela gera o filho Isaac. Bem, então Abraão teve um filho chamado Isaac, que depois Deus também pede para ele matar o próprio filho. E Deus não permite no último instante, mas ele queria mais uma vez testar a fé de Abraão. O nosso Deus, ele testa muito a gente, não é? Mas enfim, a Isaac, também um dos patriarcas, vai gerar 2 filhos. Ele vai gerar Esaú e vai gerar Jacó.
Bem, o Esaú tinha direito à primogenitura, mas o Jacó era aí o escolhido, né, de Deus para ser essa pessoa que daria continuidade, então, ao que Deus tinha como montar esse povo, formar esse povo. Então Jacó é eleito aí no lugar do seu irmão, e ele então recebe, né, a bênção do seu pai. Bem, então o que acontece? Com Jacó, ele teve aí 12 filhos com 4 mulheres diferentes. 2 mulheres legítimas e 2 mulheres que eram empregadas, né? Vamos dizer assim. 12 filhos que vai originar as 12 tribos de Israel, que é o novo povo de Deus. São 12 tribos, por isso que Jesus depois vai escolher 12 apóstolos, para dar continuidade a todo o processo que o Pai vinha fazendo lá no Antigo Testamento. Então ele escolhe 12 apóstolos, e sobre esses 12 apóstolos, então, ele institui a igreja católica, apostólica, romana. Essa igreja aqui, misticamente, é o corpo de Cristo. Mas então veja, já estava se formando lá o povo de Deus. Jesus vem dar continuidade ao novo povo de Deus. Veja que o primeiro povo de Deus foi através do dilúvio. Foi gerado, né, através das águas do dilúvio. Esse novo povo de Deus, que é gerado pela graça, então é gerado agora pelas águas do Espírito Santo, como nós explicamos aí já no nosso último programa. Mas então, daí se Jacó, ele tem 12 filhos, vão formando as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos vão crescendo cada vez mais e formam o povo de Deus até então. Então os patriarcas, né? Os patriarcas também, depois Moisés vai entrar aí, vai aparecer Moisés quando o povo já está prisioneiro lá no Egito. No povo de Deus, já fazia 400 anos que estava escravizado no Egito. São 4 séculos de escravidão. Deus envia uma pessoa para libertar esse povo. Então, são todos esses patriarcas. Deus então vai formar o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai. Vocês devem lembrar a aliança do Sinai, que são os 10 mandamentos, onde onde Moisés ficou muitos dias, e Deus falando com ele, Deus se revelando a ele, e escrevendo nas tábuas de pedra, escrevendo ali os mandamentos daquele povo, não é assim? Porque as pessoas, qualquer grupo de pessoas que se reúnem para alguma coisa, elas têm que ter alguma coisa que vão favorecer as pessoas igualmente, quer dizer, então elas têm ali um estatuto, um regimento, elas têm normas para serem seguidas, para que uns não sejam mais favorecidos do que os outros. Agora, o povo de Deus, então, também é assim, também teve um regimento, também teve suas normas, também teve aí o que seguir. Para quê? Para que todos pudessem manter juntos, firmes e com todos os mesmos direitos e deveres. Então, Deus, ele escreve o seu regimento, ele escreve o seu estatuto, que são os 10 mandamentos. Agora, esses 10 mandamentos, ele tem como base o amor, porque Deus é amor. Então, o povo dele é o povo que ama, que deve amar os outros, uns aos outros. Esse é o povo de Deus. Então, claro que os 10 mandamentos, tendo como base o amor, então eu não posso infringir ao outro qualquer coisa que vá desagradá-lo, maltratá-lo, prejudicá-lo. Então, por isso que vem aí todos os 10 mandamentos. Ok? Então, essa é a aliança do Sinai.
que foi feito com Moisés, não é? É a sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Então está aí, Deus é claro, Deus ele revela todas as coisas e vai revelando que viria um Salvador, que viria um Messias, que viria uma pessoa enviada por ele para realizar todas as vontades, os desejos do povo, que é ter liberdade, que não ficar escravo, não ficar subjugado a outras pessoas, a outros povos. Então, claro, esse é o desejo de todas as pessoas, serem livres, não é? Bem, Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Então nós, por exemplo, hoje, depois de milhares de anos que aconteceu todas essas coisas, nós podemos desprezar aquele povo? De forma alguma. Foi aquele povo que Deus falou primeiro. Foi aquele povo que Deus se revelou. Foi aquele povo que é a base da nossa fé. Tudo que nós entendemos, nós podemos aí buscar no Antigo Testamento, nós teremos como base da nossa fé. Então esse povo é o povo que veio por eleição, não veio pelo batismo. Nós somos o povo que veio pelo batismo, porque até então não existia igreja. Então esse povo, ele será levado ao céu, sim, quando Jesus voltar, todos entrarão para o céu, evidentemente, todos aqueles que seguiram a Jesus Cristo, que procuraram ter o coração semelhante a Ele. Então, claro que vai para o céu, mas nós iremos entrar pela graça de Deus. Eles entrarão pela eleição. É diferente. Eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram a salvação. Eles não conheceram o Redentor que derramou o seu sangue até a última gota na cruz. Eles não conheceram. Eles sabiam que viriam, porque Deus falava isso através dos seus profetas. Mas nós entramos pela graça. Então, a partir de Jesus Cristo, quem entra no céu é pela graça. Pela graça. E eles entram pela eleição. O povo de Deus vai entrar pela eleição. Os judeus. Os que seguem o judaísmo até hoje. E eles estão esperando vir o Salvador, né? Claro, tem muitos judeus, evidentemente, que não aceitaram Jesus porque não reconheceram nele aí toda a promessa que Deus fez não foi reconhecida em Jesus, porque Jesus era um homem comum que veio de Nazaré, filho do carpinteiro, filho de Nossa Senhora, ali, filho de Maria. Então não era uma pessoa que veio do céu. E para eles não era, eles não entendiam isso, e não entendem até hoje. Mas eles são o povo da eleição. Então Deus não vai, de forma alguma, descartá-los. Não. Aliás, eles entrarão em primeiro lugar, entrarão antes de nós no céu, porque foi a eles que Deus se revelou. Isso é muito importante a gente entender, né? Que Deus, ele é justo, ele cumpre todas as suas promessas. Agora, claro, mas Luiz Carlos, dentro daquele povo não tem aqueles que são radicais, extremistas, que daí já partem para outras coisas, para lutar, para matar. Claro que tem. Tem essas pessoas que saem da legitimidade da sua religião, porque o judaísmo é uma religião de Deus. Uma religião que Deus fundou, que Deus criou, que Deus instituiu. Agora, a pessoa sai da religião do judaísmo e vai para um caso extremista, radical, um caso de se tornar aí pessoa que
comete atentados, etc. Então aí já, bem, a pessoa já perdeu todo o rumo de fato, né? Perdeu tudo aquilo que foi ensinado como que vindo do judaísmo, das leis de Deus. Claro que aí não tem como. Mesmo as pessoas na época de Jesus, os sacerdotes do judaísmo, os fariseus, etc. E muitos deles, quer dizer, a maioria, eles tinham se desviado das coisas de Deus, das coisas divinas que Deus falou ao povo, e eles mesmos foram criando novas leis, instituindo essas leis, mas que favoreciam a eles mesmos. Mais ou menos o que acontece aí, por exemplo, num país, num congresso, que eles vão fazendo leis para... os políticos, né, vão fazendo leis para beneficiar a eles mesmos, não ao povo. Então, isso daí está sendo desviado, né? O foco está desviando, ok? Porque o governo tem que trabalhar para o povo e não para si mesmo. E é exatamente o que acontece em muitas nações, que no Brasil também não é diferente. Então, esse povo judeu, o povo de Deus, com seus sacerdotes, sumo sacerdote, etc., muitos deles, não todos, mas muitos deles se desviaram e procuraram então riqueza, procuraram nome, prestígio, fama, respeito das pessoas e etc. Tudo aí que o ser humano é capaz de buscar pelo seu próprio egoísmo, pela sua ganância. Então, com o povo, esse povo também não foi diferente. Por isso que Jesus, ele falava diretamente àquelas pessoas que haviam se desviado disso. Entre eles tinha gente boa? Tinha gente boa. É como os nossos políticos hoje. Tem muita gente boa também no meio de gente ruim. Mas Jesus falava, ele chamava mesmo aquelas pessoas de raposa, de filhos do demônio. Jesus, né, ele não perdia tempo, não. Ele falava mesmo. Então, mas o povo de Deus é aquele que continuou firme na doutrina, nos mandamentos de Deus, sem se desviarem. Então, esse povo vai entrar para o céu antes do que nós. Então, agora vamos ver aqui. Esse povo, então, é que Deus falou em primeiro lugar. Através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna. Aliança nova e eterna. Veja que Deus fez muitas alianças, né? Fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, com Jacó, fez aliança com Moisés e foi fazendo aliança. O nosso Deus é o Deus da aliança. E agora viria depois uma nova e eterna aliança, que é a aliança com Jesus, é com o Filho dele encarnado. O próprio Jesus diz isso, né? Este é o meu sangue, esse sangue é o meu sangue, que é o sangue da nova e eterna aliança. Então já não é mais sangue de carneiros, de bezerro. Não, é o sangue do Filho de Deus encarnado. Então, por isso que é uma aliança eterna. Não tem mais outra aliança. Não terá mais, nunca mais terá outra aliança. Porque essa aliança é eterna. Porque foi feita por um Deus. E Deus é eterno. Então, essa nova aliança, destinada a todos os homens, que será impressa nos corações das pessoas. Quer dizer, no coração é na alma das pessoas. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. Os portadores, aqueles que levarão essa esperança, serão aqueles mais discriminados pelas pessoas. As mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a de Maria. Então veja que estas mulheres do Antigo Testamento, elas são figuras de Maria, assim como os patriarcas do Antigo Testamento, os profetas são figuras de Cristo.
Então, todos aqueles que proclamaram aí a vontade de Deus são figuras de Cristo. E as mulheres que propagaram também a vontade de Deus são figuras de Maria. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque não existe nome dado aos homens maior do que Jesus, que é o Filho de Deus encarnado. E não existe mulher mais pura e mais santa do que Nossa Senhora. Não existe. Ok? Ela permaneceu santa. Bem, você pode dizer, mas Adão era santo. Ele não tinha pecado. Sim, não tinha, mas depois adquiriu. E a Eva? A Eva também era santa, igual Nossa Senhora. É verdade. Era santa sim. Só que também pecou e trouxe o pecado original para todas as pessoas. Maria permaneceu sem pecado. Aliás, um dos títulos de Nossa Senhora, não é? É a Maria que permaneceu toda santa, toda pura, sem o pecado, sem a mancha do pecado. Então veja que são figuras do Antigo Testamento que nos vão nos remeter então à plenitude dos tempos, que seria com Jesus e com Maria. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando aqui por hoje, pedindo à Virgem Maria Santíssima, aproveitando, nós estamos falando dela aqui, pedindo a ela que interceda por nós, para que sejamos também homens e mulheres firmes, que nós não nos desviemos da doutrina católica, da doutrina da igreja. Se você tem alguma dúvida, não fique com dúvida, procure um sacerdote, quer me procurar também, só ligar na Rádio Cantate, você pode tranquilamente entrar pelo site e pegar o telefone ali, ligar, pegar o meu e-mail, tranquilamente, que nós teremos o maior prazer de responder a você e tirar qualquer dúvida que você tenha no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.